Olá! Sabe aquela sensação de que a mente tem um botão de preocupação que simplesmente não desliga? Pois é. Nesta análise do Código da Calma, da Andrea Vermont, a gente vai explorar como podemos, quem sabe, encontrar o controle remoto para essa função e transformar a nossa relação com a ansiedade. Essas perguntas do livro, nossa, elas são bem familiares, não é mesmo? Aquela sensação de um coração que dispara por causa de pensamentos e não por um perigo real, é exatamente esse motor interno que a gente vai aprender a regular. E aqui já vem a primeira grande ideia. A ansiedade não é uma inimiga. Na verdade, ela é parte natural da experiência humana. O objetivo, então, não é eliminá-la, mas sim entendê-la, para que ela deixe de ser a motorista e passe a ser só uma passageira no carro da nossa vida. Então, para decifrar esse código, a gente precisa primeiro agir como detetives e investigar a cena do crime, o nosso próprio cérebro. O que exatamente acontece lá dentro quando a ansiedade assume o controle? Entender isso é o primeiro passo para a mudança. Olha só como tudo começa com algo tão pequeno, um único pensamento. Esse pensamento age como um dedo no botão de pânico do nosso cérebro, a amígdala. E uma vez acionada, ela desencadeia uma verdadeira cascata de hormônios do estresse, preparando o corpo para uma luta que, na maioria das vezes, só existe na nossa mente. E essa resposta de luta ou fuga, na verdade, é uma herança dos nossos ancestrais, feita para nos salvar de predadores. É um sistema brilhante se a gente estivesse fugindo de um tigre. O problema é que hoje nosso cérebro aciona o mesmo alarme para um e-mail urgente ou engarrafamento. Nosso corpo se prepara para uma guerra quando o perigo é só uma notificação no celular. Essa citação resume tudo, né? Ao entender a biologia por trás da ansiedade, a gente está, na verdade, acendendo a luz no quarto escuro. O tal do fantasma perde o poder quando a gente vê que ele é só um mecanismo antigo tentando nos proteger. A gente para de ter medo dele e começa a entender a sua linguagem. Agora que a gente já conhece o mecanismo, onde é que dá para intervir? Bom, o ponto de partida é exatamente onde tudo começa, nos nossos pensamentos. Vamos ver como dá para domar essa espiral antes mesmo que ela ganhe força. É o que o livro chama de carrossel de preocupações. Começa com um pensamento que parece inofensivo, mas ele gira, ganha velocidade, puxa outro pensamento para o passeio e, quando a gente se dá conta, está preso num turbilhão de e se, que parece não ter fim e só nos deixa mais tontos e ansiosos. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que se faz para saltar desse carrossel em movimento? Como que a gente aperta o botão de parada de emergência? Ok, aqui temos algumas ferramentas bem práticas do livro. A primeira, e talvez a mais importante, é simplesmente reconhecer que se está no carrossel. Mas, vou confessar, a minha favorita é esta aqui: agendar um horário para se preocupar. Parece meio estranho, né? Mas, ao dizer para a própria mente, vamos nos preocupar com isso às 6 da tarde, o poder da urgência vai embora. E muitas vezes, quando chega a tal da hora, a preocupação já até perdeu a força. Dominar os pensamentos é metade da batalha. A outra metade acontece no nosso corpo. Vamos agora abrir a caixa de ferramentas práticas, com estratégias que cuidam do nosso bem-estar físico e também do emocional. Pode até parecer básico, mas vamos pensar de outra forma. Exercício, nutrição e sono não são apenas hábitos saudáveis, são ferramentas que alteram ativamente a química do nosso cérebro. Cada um deles é um jeito de ajustar nosso sistema nervoso e construir uma base mais sólida contra a ansiedade. E para quando a ansiedade surge no meio do dia, essa técnica é tipo um botão de reset de emergência. Ela funciona porque força nossa atenção a sair da espiral de pensamentos e voltar para o que é real, para o agora. O que estamos vendo, sentindo e, o mais importante, a nossa própria respiração. É um jeito de dizer para o nosso sistema nervoso: ei, aqui e agora, tá tudo seguro. E claro, não estamos sozinhos nessa. Nossos relacionamentos podem ser nosso maior aliado ou então nosso maior gatilho de ansiedade. É só pensar assim: relacionamentos de apoio são como um porto seguro numa tempestade. Já os tóxicos, eles são a própria tempestade. Escolher com quem a gente navega é uma das formas mais poderosas de autocuidado. E isso nos leva à parte final da nossa jornada. A ideia aqui é mudar o objetivo. A busca não é por uma cura mágica para a ansiedade, mas sim por aprender a cuidar do nosso jardim mental, sabe? Um processo contínuo de crescimento e equilíbrio. A mudança não acontece da noite para o dia. A chave está no poder dos pequenos passos. Em vez de tentar escalar a montanha de uma vez só, a ideia é dar um passo consistente todos os dias. Cada um desses pequenos atos, como respirar por 10 minutos ou fazer uma caminhada, é um voto de confiança que a gente dá para si mesmo, construindo resiliência pouco a pouco.
E essa é talvez a verdade mais importante de todas. Não existe uma linha de chegada. Gerenciar a calma é uma prática, como aprender a tocar um instrumento. Vão ter dias bons e dias difíceis. O segredo é ter paciência, autocompaixão e a vontade de simplesmente continuar aparecendo para a prática. Então, para a gente fechar, que tal mudar a metáfora? A vida não é uma guerra contra a ansiedade. É mais uma dança com ela. Às vezes a música é rápida, às vezes é lenta. A calma não é ficar parado no canto do salão, mas sim aprender os passos para se mover com a música, seja qual for o ritmo. A pergunta que fica é: qual pequeno passo de dança dá para a gente praticar hoje?